Vamos lá então. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de agosto de 2018, terça-feira. Começando aí mais um Morning Call. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos lá. Bom, agenda hoje econômica esvaziada, tá? Então não temos nada previsto aí que pode sacudir o mercado. Então hoje, né, mais do que nunca a gente está aí à mercê dos resultados da campanha eleitoral, das pesquisas eleitorais, na verdade. E a gente viu ontem números aí do Ibope, né, da CNT, mais cedo, às 11 da manhã, e depois do pregão do Ibope aí para a Rede Globo e para o estado de São Paulo. Tá? Os números mostram o Lula liderando, apesar de todos saberem que ele não pode ser candidato, insistem nesse tipo de... O PT insiste nesse tipo de estratégia, que é natural, mas o que é absurdo é a mídia, durante todo este ano de 2018, também endossar esse tipo de estratégia, né? Continuar fazendo pesquisa com Lula, sabendo que ele não é candidato, ele é presidiário. Bom, a questão é que tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A ruim é que ele lidera, mas a boa é que ele não é candidato. Né? E uma melhor ainda, que ele não está ainda transferindo tantos votos para o PT, para o Haddad, tá? Que aparece com 4%. Então aquela perspectiva dele para o segundo turno ainda não está se materializando. O problema é que também não está se materializando a ida do Alckmin para o segundo turno, que é o candidato do mercado. Ontem mesmo ele confirmou a intenção de fazer as reformas em 6 meses. Tem apoio da maior parte da bancada do parlamento, apesar de ser uma bancada que não vale um centavo, um tostão furado, mas tem o apoio, né? Então, se ele tem intenção de fazer as reformas e tem o apoio da bancada, é metade do caminho andado. Bom, mas tudo indica, por enquanto, mantendo esse cenário, Bolsonaro e Marina no segundo turno, tá? E aí temos que ver como é que o mercado vai reagir hoje com essa constatação, tá? Ontem já vimos aí, vocês podem ver aí na minha tela, o dólar spot bateu no topo do valor de dólar em 2018, né? Início de junho. A gente viu a mesma coisa no futuro, a gente acompanhou isso na sala, tá? A gente acompanhou isso aqui na sala ontem. Tá aqui, bateu a máxima, cravou a máxima lá uma vez, deixou aquele engolfo de baixa, teve aquela venda que nós fizemos aí quando perdeu a deriva, tá? Perdeu a deriva. Muitos saíram nesse repique, inclusive eu botei no bolso, e depois ele voltou a cair, tá? E mais uma vez ele foi lá no alvo, ele foi lá testar o topo de 2018, tá? E fechou aí com uma bela de uma estrela cadente. O que isso indica para hoje? Cara, eu não sei se o gráfico, nesse caso, está descontando tudo, né? Por exemplo, essa pesquisa do Ibope, a gente vai saber daqui a pouco, né? Quando abrir o mercado. Fato é que eu não acredito que esse dólar vá se segurar aí nos R$4 e corrigir, tá? Pode até corrigir hoje, mas eu acredito que a gente deva estourar esses R$4 ao longo dos próximos meses, tá? Até outubro. Né? A campanha eleitoral começa 31 de agosto e na televisão, né? Que é a última esperança do Alckmin de ganhar um pouco de terreno em relação aos seus adversários. Porém, está com baita de um pepino que ele também está com uma baixa
uma baixa adesão, uma baixa votação no estado de São Paulo, né? Depois de décadas de comando do PSDB, né? Ou seja, ele, em vez de ter que ficar percorrendo o Brasil atrás de votos, Nordeste, Minas, Rio, né, e outros redutos onde o PSDB pode não estar forte, ele vai ter que fazer isso em São Paulo, que era favas contadas, né? Ou seja, eu acho que o Alckmin é carta fora do baralho, tá? Mesmo com esse tempo de TV bem maior que todos os outros candidatos. E eu acredito que esses números do Ibope do CNT de ontem mostraram isso. O mercado pode ficar nervoso, tá? Com a ausência do Alckmin no segundo turno, tá? E com isso fica aí a probabilidade, por enquanto, de Bolsonaro e Marina irem para o segundo turno, né? Só um segundinho, por favor. Meu telefone está tocando. Só um segundo. Perdão, pessoal. O eletricista está chegando. Vou ter que já interromper rapidinho só para ele entrar, tá? Tô sem empregado ainda em casa, então tem esse horário, ainda tô sozinho aqui. Paciência, coisas de trader do lar. Tá ok? Bom, então continuamos aí com esse cenário negativo para o mercado. O mercado detesta incerteza, né? Temos uma mistura de mercado de um cenário incerto com relação a quem vai ser o presidente, misturado com os possíveis, os que estão liderando as pesquisas serem candidatos que não são bem vistos pelo mercado. Quer dizer, hoje a gente vai sentir como é que o mercado vai interpretar essas pesquisas, tá? Não quero me aventurar a fazer nenhum chute aqui, que não é esse meu objetivo, mas dólar ontem já mostrou, né? Índice subiu e dólar subiu junto, né? O índice subiu ontem 0,67 e dólar subiu 1,39 e as taxas de juros DI também, né? Ou seja, indo na contramão das expectativas que o Banco Central está querendo ancorar, né, de novas metas de 3,75% ao ano de inflação, e o Boletim Focus mostra que o mercado não está acreditando nesses números, tá ok? Só um segundinho, por favor, que eu vou receber o seu Salvador, vou deixar ele cuidar aí das coisas que ele tem que fazer e já volto. Bom dia, fica à vontade aí, senhora. Daqui a pouco a Mara tá aí se precisar de uma coisa, fala com ela. Pronto. Desculpa, gente.
Desculpa, estou em casa, vocês sabem disso, né? E tem esses inconvenientes, mas o fato de trabalhar em casa com a família, tomei café com meu caçula e com os mais velhos mais cedo, levei eles para a escola, comprei pão fresquinho na volta, aí tomei café com a minha esposa e com o caçulinha, quer dizer, os inconvenientes de trabalhar de casa são amplamente compensados pelas vantagens de estar em casa com a família, né? Tomar café com mulher, filhos, depois almoçar com eles, jantar com eles, não tem nada que seja melhor do que isso. Bom, então é isso. Estamos num cenário aí bastante indefinido de política, ou definido, né, pelas pesquisas, mostra uma definição aí de segundo turno Bolsonaro-Marina, nenhum dos dois agrada o mercado. E essa questão aí de quando que o Lula vai largar o osso, quando que o teatro, essa palhaçada do PT, né, que envolve com essas notícias fakes de ONU, etc., vai cessar e vai começar o trabalho em cima do Haddad realmente e o quanto vai ser transferido de voto para ele. Por enquanto, a pesquisa mostra que a transferência é bem baixa, o que é bem positivo, né? Bom, vamos lá. Vamos falar de gráficos, que é a minha praia. Então, o SDBRL, né, o nosso dólar spot, fechou nas máximas, tá? Fechou nas máximas 4 da tarde. 4 da tarde não, perdão. Na prática é 4 da tarde, junto com o nosso futuro, né? Deixa eu até ver se o Spot Forex realmente termina. Não, ele continua, deixa eu ver. Ele acompanhou até o último minuto, tá? Até últimos minutos o futuro, tá? Futuro que tem um ajuste às 4 da tarde. O Spot continuou acompanhando aí a oscilação do futuro. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora. Eu estava lendo uma notícia agora, não cheguei ali até o final, mas a gente adiantou isso ontem, né, na agência aqui, Dow Jones da CMA, e saiu depois na Reuters e saiu no Valor Econômico agora mais cedo. O Trump batendo forte aí no Fed, no Jeremy Powell, dizendo que não está satisfeito com esse aumento das taxas de juros, porque só os Estados Unidos está indo bem na economia e que não acha justo, justamente por estar indo bem, ser penalizado, né, com aumento de taxa de juros, né? Enquanto o Banco Central não aumenta a taxa de juros, o Banco Central, o Mário Draghi, decidiu que as taxas de juros vão continuar baixas, o que ele vai encerrar no início do ano que vem é a compra de títulos públicos, né, o quantitative easing que o Banco Central Europeu vinha fazendo, mas taxas de juros continuarão baixas, né? China manipulando a sua moeda, Trump esbravejando que a China continua manipulando sua moeda para contrabalançar os efeitos aí da guerra comercial, e ele então reclama que todos os bancos centrais do mundo estão ajudando seus governos e o Fed não está fazendo o mesmo, né? Então tem uma pressão grande aí para a redução, para a suspensão da alta de juros por parte do Fed, mas já está meio que contratado, né, usando o termo de mercado, contratado, já quase que certo que vamos ter um aumento em setembro. Aí o que fica na dúvida, que é o que gera aquela volatilidade nos dias do FONC, né, justamente, e na ata seguinte, é justamente a expectativa se vai ter um outro aumento ou não em dezembro, tá? Mas em setembro parece que já está contratado. O pessoal aqui no chat comentando. Exame. O mercado já acredita nisso. Não é que o mercado quer isso, né? Bolsonaro presidente. O Bolsonaro, a gente sabe que vai ter um problema gravíssimo. E agora não vem ao mérito se o Bolsonaro é o melhor candidato, se não é, se é honesto, se não é. Não é nada disso. O fato que o mercado exige, e nós brasileiros, né, que temos cabeça no lugar,
também exigimos, se a gente quer um país que tem algum futuro de curtíssimo prazo, a gente exige reformas. Reformas tributárias, reformas na Previdência, reforma fiscal. A gente tem que fazer alguma coisa, senão o Brasil vai quebrar. É a terceira moeda mais desvalorizada do mundo. Tá perdendo só para a lira turca e para o peso argentino. Isso não é só por conta da eleição. Isso tem a ver também com uma dívida que está, não sei se o termo correto é esse, mas descontrolada. Tá? Então a gente precisa de reformas. E para termos reformas nesse nosso governo presidencialista de fachada, que é mais um parlamentarismo de conchavos, né? Como é que o Bolsonaro faria essas reformas? Não faria. Ele mesmo já foi questionado sobre isso. E ele falou: cara, se o Congresso não quiser apoiar as reformas, o Brasil vai parar. Mas é melhor parar do que continuar afundando. Beleza. E aí? Linda a retórica, linda. Tá? Então as reformas o mercado exige essas reformas. Né? Ninguém vai ficar financiando dívida, financiando déficit, o resto da vida sem saber de quando vai ser pago isso. Vai exigir cada vez juros maiores. E aí? É assim, a conta é essa. Você quer tomar empréstimo? Legal. Não adianta a esquerda vir esbravejando com relação a juros, etc. Porra, ficou deficitário, alguém tem que pagar a conta. Né? Se o governo não tem grana, vai pedir dinheiro emprestado. E aí tem que dançar conforme a música. Você não pode impor, eu quero dinheiro emprestado, eu aceito pagar tanto. Não, você tem que pagar. Senão não empresta, os títulos vão ficar encalhados. Então, para fazer rolagem de dívida, vai ter que aumentar a taxa de juros. É um caos. Então, Bolsonaro, presidente, tem essa questão da governabilidade. Tirando todo o mérito dele, de todas as incongruências dele, todas as incoerências dele, que a gente sabe, né? Só pesquisar um pouco, sair um pouco desse fanatismo que se tornou a candidatura dele, talvez pelo desalento com a política por parte de todos nós, né? Só começar a pensar um pouco que um governo dele não se sustenta. Isso é uma tragédia para o Brasil. Só isso. Não adianta, mas não é corrupto, não roubou. Mas o que ele fez também em 30 anos como congressista? De repente cai de paraquedas. Ele surfou essa onda de rejeição, de intervenção militar. Ele, um ex-militar, e está aí liderando as pesquisas, né? Cara, não existe espaço fora da política, meu. Sem política nada vai para frente. O problema é que a gente tem uma classe política que não vale um tostão furado. Uma classe política que é um lixo, né? É um lixo. Tem corruptos em todos os países? Tem. Até na China tem pena de morte, que o corrupto toma um tiro na nuca e a família ainda paga a bala. Tem corruptos, né? Com a pena de morte lá. Não vai ter aqui no Brasil, onde os corruptos definem as leis para eles continuarem sendo corruptos e continuarem livres. Cara, e aí? Agora não adianta esse desalento e a gente não mudar nada, né? Não mudar nada. Mas vamos lá. Vamos falar de gráficos. Então tá aqui o nosso dólar fechando perto da mínima, tá? No gráfico de 60, perto da máxima, muito pouquinho, fechou praticamente na máxima, tecnicamente fechou na máxima, né? Só ir no gráfico diário. E vamos ver como é que fica a abertura de hoje. Então, independente dessa estrela cadente nos 5 minutos, a gente fechou na máxima, diferente de junho, né? Do dia 7 de junho, que a gente ainda deixou uma grande sombra no fechamento, tá? E no dia seguinte tivemos essa mega correção aqui. Vamos ver hoje. Agora, lembrando que a gente conversou ontem, a gente fez aquela
retrospectiva dos últimos 2 vencimentos de opções, nós tivemos nos 2 vencimentos de opções movimentos no índice espetaculares. 2.000 pontos no vencimento, no último, e 3.000 no penúltimo vencimento de opções, no caso na terça-feira, no dia seguinte ao vencimento, tá? Vamos dar uma olhada, recapitular isso rapidinho aqui. Ó. Bom dia, Mara. Tudo bom? A Gra comprou lâmpada? Aí eu não sei, deve ter comprado. Eu não sei, dá uma ligadinha para ela. Ela tá chegando, ela foi levar o Luca na escola e ela vem que ela tem personal daqui a pouco. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhada no IndiFood. A gente viu isso ontem. Gráfico diário, tá? Gráfico diário. Então vamos olhar de novo a questão dos vencimentos. Então vamos lá. Vencimento de julho foi no dia, primeira, segunda, terceira, segunda. Vencimento de opções são sempre na terceira segunda-feira de cada mês, né? Se for feriado, fica para o dia seguinte. Então caiu no dia 16. Então vamos olhar o pregão do dia 17 de julho. 17 de julho. Cadê o cursor aqui de cruz? Tá aqui. 17 de julho. Tá aqui. Ó. Pregando o índice futuro. 17 de julho. Nós tivemos uma alta. Tá? De 1.300 pontos aqui. Se formos pegar gráfico de 60 minutos. 17 de julho. Ó, na hora que tocou a média de 20 aqui, fez a mínima nos 60 minutos. Ó, daqui até a máxima, ó, 2.000 pontos, tá? 2.000 pontos até deixar essa estrela cadente. Aí, no caso, se você comprou aqui na média de 20, claro, estamos falando de hipótese, né? 1.700 pontos, tá? Vamos lá. Próximo o vencimento anterior. Primeira, segunda, terceira, segunda. Foi dia 18, então dia 19. Vamos lá, dia 19. De junho. Esse aqui foi mais explosivo. Abriu na mínima, com gap de baixa, e já abriu subindo, ó, até a sua máxima, 3.000. Caraca, 3.800 pontos, é isso mesmo? Ah, não, isso aqui é o dia seguinte, perdão. 3.500 pontos. Então foi 2.000 pontos no último vencimento e 3.500 no penúltimo. Olha só que movimento, tá? Olha só que movimento. Ok? Então, vamos ver hoje o vencimento, como é que vai ser. Pode ser que a gente tenha 2.000 pontos, mas 2.000 pontos para baixo, 3.000 pontos para baixo, né? Com essa pesquisa eleitoral, tá? Não, final do pregão não. O pregão subiu o dia inteiro, ó. Subiu o dia inteiro, não foi só no final do pregão com Alckmin, não. Tá? Eu acho que se teve a notícia do Alckmin, agora eu não lembro, foi no início do pregão, porque subiu o dia inteiro, abriu com gap de baixa, e se saiu alguma coisa do Centrão, foi logo no início, porque subiu o dia inteiro. 3.500 pontos, em 6 horas. Tá? Então, no final do pregão, Aqui estamos falando de alta das 9 da manhã até o final do pregão. Então, esse não foi o dia do Alckmin. Ah, no de julho. No dia de julho foi o de Alckmin, foi o dia 18. Não, foi dia 17. Então, começou a subir às 10 da manhã e subiu até o final do pregão. Não foi dia do Alckmin também não.
Porque o final do pregão, as últimas 3 horas caiu, as últimas 4 horas caiu um pouquinho, caiu pouquinho, mas caiu 400 pontos. Então esse não foi o pregão do Alckmin também não, tá bom? A gente tem que resgatar aí para ver. Mas vamos lá. Então o Trump atacando a China de novo, tá? Acusa a China e aqui a Europa, saindo de novo aqui na agência CMA pela Reuters, saiu ontem pela Dow Jones, agora pela Reuters, acusa a China e a Europa pelo câmbio, tá? E entra em vigor agora, na quinta-feira, aquela tarifa de 25% em cima de 16 bilhões. Né? Tinha começado com uma tarifa em cima de 34, depois botou mais 16, aí fechou com isso um pacote de 50 bilhões e está tendo aí as negociações para evitar a tarifação em cima de mais 200 bilhões, que seria metade, né? 50 mais 250 bilhões de dólares é metade das importações americanas da China, tá? Que importa aproximadamente 500 bilhões de dólares por ano. Eles que entram em reunião agora na quarta-feira, mas é uma unanimidade que não deve ir adiante, não deve atingir sucesso essa rodada aí com a China agora nessa semana, tá? Então a gente pode esperar aí mais estresse aí de repente na bolsa de Xangai, no minério de ferro por conta disso. Bolsa de Xangai subiu novamente hoje, tá? Depois do anúncio final de semana de discurso estimulando investimentos em infraestrutura, concessão de crédito mais fácil. Essa noite saiu nova rodada de estímulos para pequenas empresas, ou seja, a China tentando estimular, compensar. Deixa eu fechar a porta aqui. Desculpa, galera, por essas interrupções. A China tentando estimular isso a economia de qualquer jeito aí para manter a bicicleta de pé, pedalando, né? Cadê a bolsa de Xangai? Tá aqui, ó. Então, China subiu 1,31 hoje, tá? Então tivemos podemos chamar de um falso rompimento do fundo anterior, mas na verdade ele foi no alvo. Então nem chamaria de falso rompimento, ele foi no alvo, ele foi no fundo de 2016, foi no alvo esperado. Foi no primeiro alvo, primeiro suporte esperado, tá? De verdade. Só que o alvo do pivô ainda está aqui embaixo, o alvo de 100%. Mas é óbvio que a gente tem que ter bom senso. Entre um alvo de FIBO e um suporte super importante como esse suporte por enquanto prevaleceu, tá? Então podemos ter aí alguns dias de alta para a China, vamos ver. Temos a média de 20 pela frente, tá? E de qualquer maneira, para a gente falar de alta, tem que romper esse topo aqui. Só que diferentemente de quando a gente rompeu o topo anterior aqui, em julho, né, a gente, qualquer correção, a gente não pode perder a cabeça do pivô. Né? Então, se pivotar para cima, né, a gente tem que sustentar isso aqui como suporte. O fato é que, nesse caso aqui, ó, é aquilo que a gente viu na aula de Martin Pring. Se ele romper esse topo aqui, ele está fazendo um topo mais alto que o anterior, mas ainda não tem um fundo mais alto. Então, seria aquele dilema que a gente tratou no primeiro capítulo, sobre a gente ter uma das características de tendência de alta, que é topos ascendentes, mas falta ter fundo ascendente. Então, a gente pode, de repente, ter o teste da média de 20, uma correção, e fazer um fundo mais alto e voltar a subir. Ficaria até um OCOIzinho aqui. Eu não dou muita bola para OCO e OCOI, porque eu sempre falo, OCO é um pivô de baixa, OCOI é um pivô de alta, ponto. São figuras, talvez pelo próprio nome, místicas, todo mundo fica procurando. Para mim, são as figuras mais inúteis de todas, porque pivô de alta, pivô de baixa, né? Não tem, para mim, simples assim. Então é isso, Xangai subindo hoje, tá? Vamos dar uma olhada, aproveitar que estamos olhando o Xangai, vamos olhar a moeda o Yuan. Vamos ver o USD Yuan. Melhor, né? Porque tem aquela barreira dos 7 yuans por dólar, tá? Então segue corrigindo o Yuan, depois de chegar perto dessa região perigosa dos 7 yuan por dólar, segue corrigindo, tá? É o quarto dia de correção, tá?
depois dessa desvalorização enorme do yuan junto com a guerra comercial, neutralizando um pouco as sanções, tá? Deixando a moeda mais fraca. Mas, de qualquer maneira, o Banco Central Popular da China, apesar do receio e também isso impactar as suas exportações, né? O yuan mais fraco, a produção é em yuan e a exportação em dólar. Tá? Um yuan mais fraco, enfim, torna mais competitivo, mas também traz alguns problemas aí para essa balança comercial de importações versus exportações. Vamos lá. Petróleo. Brent em alta de 0,28, WTI em baixa de 1,64. WTI abriu com gap de baixa e continua aqui nesse patamar aqui embaixo. Bom, mas esse mercado, o WTI deve começar a trabalhar mais forte quando abrir a bolsa americana, tá? Vamos ver. Estamos naquela região de LTA, média 200, que tá todo mundo de olho nessa região aqui, se perde, se não perde, tá? Cobre, no momento que a China também se recupera, cobre também dá uma recuperada, tá? As commodities metálicas são bastante suscetíveis à economia chinesa. Minério de ferro, deixa eu ver como é que está o minério de ferro em Dalian e Qingdao. Ferro. Nada aqui. Olha, Microsoft acusa a Rússia de interferência contra republicanos na campanha às eleições legislativas. Vamos lá, dólar em queda e panorama eleitoral são destaques. Dólar em queda no mundo, né? Vamos ver aqui. Bolsas da Europa sim em direção única. Londres menos 0,22 com BHP Billiton. Vamos ver já BHP. Não tem nada de minério de ferro aqui hoje no valor. Os juros de novo sobem. China promete crédito mais fácil, menos impostos para pequenas empresas. Nada de minério de ferro aqui hoje no valor. Será que está cedo ainda? Deixa eu ver aqui no CMA. CMA também não temos nada de minério de ferro. Tá, nada. Estranho. Ó, minério de ferro em Dalian, ó, o Rogério passando aqui. Fechou em baixa de 2,18 Dalian, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou o gráfico de ontem do minério de ferro na NYMEX, né? Em Nova York. Tá? Bom, deixamos um fundo mais alto que o anterior. Agora com essa queda em Dalian a gente deve cair aqui também, na NYMEX, tá? Vamos ver se essa queda é suficiente para perder este fundo aqui. E aí com isso anula a possibilidade de a gente armar um pivô de alta a partir daqui e continuar justamente um pivôzinho de baixa para vir buscar o alvo aqui nessa bandeira que a gente está já projetando. Caso seja perdida, alvo na casa de $53 a tonelada, tá? O ouro também deu uma boa recuperada ontem. Deixa eu aproveitar que estou aqui. Cadê o ouro? Ó, vem se recuperando, então não foi só ontem. Na verdade, são uma sequência de 3 dias de gains. Tá? Vamos ver se tiver mais um dia de gain forte aqui em direção à média. Isso aqui pode ser um Three White Soldiers com aquele spinning bottom aqui, de repente sinalizando um novo movimento altista de curto prazo para o ouro. Tá? De qualquer maneira, ó, ele está se segurando agora, não está conseguindo romper esse fundo aqui que era suporte e vira resistência. Tá? Se daqui ele recuar, aí mais uma indicação que ele pode vir testar de novo 1122.
Mas vamos ver se ele consegue romper essa resistência, depois a resistência anterior e a média de 20, para retomada de movimento altista, tá? Normalmente isso se daria com uma desvalorização do dólar, que é um movimento que a gente tem visto nos últimos dias, tá? Ó, vamos ver o DXY. Ó, DXY já estamos aí quarto dia de queda no DXY, porém se segurando agora na média de 20 na cabeça do pivô. Se a gente der um zoom aqui, ó, ele segurou na média de 20, cravou a mínima média de 20 e se recuperou. Ó. Então tá tentando se fechar por enquanto na cabeça do pivô, tá? Nesse pivôzão de alta, nesse triângulo, ou seja, o triângulo ascendente virando aí, que foi rompido, virando suporte, tá? Aí a gente vê se ele vai retomar sua alta rumo aos 97,83, tá? Que seria o alvo de 100% deste triângulo ascendente. Vamos olhar o euro, que é o par mais importante, com 56% do peso do DXY. Ó. Euro, mesmo cenário, só que inverso, tá? Testando o fundo do triângulo descendente, também deixando uma sombra na média de 20. Cara, é idêntico o gráfico, é idêntico o gráfico. Tá idêntico o gráfico. Tá? Deixa eu dar uma olhada nos 60 minutos. Opa, consolidação que a gente tem que ter o rompimento dela para continuar o movimento altista, ou ela pode significar um cenário de possível correção à vista no euro, tá? Então, como o euro encontrou uma resistência na média de 20, DXY também, a gente pode ter uma virada aí ao longo do pregão, vamos ficar atento, tá? Bitcoin, para não dizer que não falei de Bitcoin continua naquela zona de consolidação que eu mencionei, que enquanto estiver aqui dentro não consigo chutar para que lado vai depois, tá? Totalmente congestionado. Vamos olhar o gráfico diário. A única coisa que eu sei é que se perder aqui os 5.800, tem alvo em 4.350 e 3.230, tá? Esses são os alvos. Os alvos por FIBO e os alvos por uma... Se a gente for tratar isso aqui como uma grande bandeira, tá? Grande bandeira não é bandeira, mas é um movimento de correção. Seria, na verdade, um FIBO alternado, tá? Um FIBO alternado que eu uso muito... Eu não uso FIBO alternado, mas, na verdade, quando a gente faz projeções de figuras, acaba se enquadrando aí também num modelo de FIBO alternado, tá? Onde você pega topo, fundo e projeta a partir do topo, não a partir do fundo, que é o FIBO clássico, tá? No FIBO clássico, primeiro alvo de 61,8 nos 3.230. No FIBO alternado, alvo de 100% nos 4.350. Tá? Como a gente projeta mais bandeiras, a gente já fala, não, a projeção da bandeira é o mastro, mas a partir do último topo da bandeira, etc. Aqui não dá para desenhar uma bandeirinha legal. Tá? Só se a gente botar de repente num gráfico semanal. Aí a gente até poderia tratar isso como uma bandeira, uma regressão à média. Regressão à média para depois se romper. Mas ó, no semanal mesmo deixou um martelinho semana passada, tá? Semana passada. Então, mas de qualquer maneira continua indefinido. Esse martelinho já estamos aí na quarta-feira, não conseguiu ter sua máxima rompida até agora. Ok? Vamos lá, moedas emergentes, como é que estamos? Deixa eu ver a lira turca primeiro. Vamos lá, lira turca. Dólar tentando continuar sua subida em relação à lira turca, tá? Essa novela está longe de se acabar. Donald Trump exige a soltura do pastor evangélico lá para agradar sua base evangélica, já que temos eleições legislativas agora em novembro. E ameaçando novas sanções contra a Turquia se o pastor não for libertado, tá? Bom, peso mexicano, dólar cai em relação ao peso mexicano, dólar cai em relação ao
rende sul-africano, tá? Dólar sobe em relação às rúpias indianas e dólar sobe em relação aos rublos russos. Então temos aí de 4 moedas emergentes importantes, além da lira turca que está no spot, no spotlight, a gente tem México, né, e África do Sul, suas moedas se valorizando em relação ao dólar, e rublos e rúpias se desvalorizando em relação ao dólar, tá? E o DXY uma desvalorização de 0,19, liderado pela desvalorização do dólar diante do euro, tá? O dólar só está subindo em relação ao iene, que era justamente no auge do estresse semana passada, era a única moeda da cesta do DXY, a única moeda que se valorizava era o iene, que é considerado, junto com os treasuries americanos, um porto seguro para os mercados financeiros, tá? Acho que é isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui naquela empresa Tencent, que eu estava acompanhando, está entre as 10 maiores do mundo, tá? Que passou por uma forte desvalorização. Primeiro balanço onde o lucro não sobe desde 2005, uma das 10 maiores empresas do mundo, chinesa, na área de internet, junto com a Alibaba. Entre as 10 maiores do mundo nós temos Alibaba e Tencent, tá? Então mostrando aí também a fraqueza em relação à bolsa chinesa, né? Perdemos a primeira LTA, se segurou na segunda, temos a terceira, tá? Lembrando que isso aqui não é par de ventilador, que a par de ventilador sai do mesmo ponto, tá? Aqui não estamos saindo do mesmo ponto nessas LTAs. Vamos ver a BHP, que o valor fazia um comentário. Não, BHP sobe. BHP sobe em Londres. Londres cai, mas BHP subindo 0,81, tá? BHP subindo 0,81, mas perdeu um suporte importante aí na semana passada, mas agora se recupera, tá? Perdeu um falso rompimento, segura a média 200 e volta para essa zona de consolidação aqui, a BHP. É interessante acompanhar a BHP por conta da Vale do Rio Doce, tá? Da Vale, né? Não é mais do Rio Doce há muito tempo. Vamos ver Rio Tinto. Essa aqui é a Rio Tinto, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não, Londres, LSI, London Stock Exchange. Então tá aqui. Essa aqui sim, já perdeu fundo, amou uma bandeirona, e perdeu e caiu. Deixa eu ver se foi no alvo dela. Você ainda tem alvo para cair mais a BHP Rio Tinto. Não, foi no alvo. Foi no alvo, está se recuperando. Se recuperando nada, hoje está caindo. Está brigando aqui para se segurar. Está brigando aqui para se segurar. Uma puta carinha de bandeirinha isso aqui, tá? Acho que é isso. Acho que aqui, ó, VIX caindo hoje. Voltou para debaixo dos 13% de novo. Tá aquela região entre 13 e 11. Super confortável para o mercado. Tá, vamos ver o SPX à vista. Então, o SPX, ó, tinha fechado o gap ontem, ó, voltou a trabalhar já nessa região próximo do topo histórico, chegando perto do topo histórico novamente. Vamos ver o futuro. Futuro testando o topo anterior do início de julho, tá? Pertinho do topo histórico. Estamos a quantos por cento do topo histórico? Puta, 0,5% do topo histórico. Estamos a 0,5% do topo histórico no SP Futuro, ok? 0,5% do topo histórico. Subindo 0,24 agora, mais 0,5%, testamos topo histórico. Dá uma olhada na nossa principal ETF, a WZ. Tá? A WZ, como ela representa ações brasileiras e o dólar subindo, as ações brasileiras ficam mais baratas.
EWZ é natural que caia. Tá? Por isso que eu falo, não precisamos olhar IBOV dolarizado. A gente pode olhar EWZ e ver exatamente, né, onde é uma análise muito mais correta, na minha opinião, que você vê o valor das ações na visão em dólar, que é a visão de quem está operando lá fora, a nossa ETF. Tá? Eu tinha colocado aqui uma ETF de mercados emergentes, mas eu acho que eu não salvei. HSBC, BBVA, Deutsche Bank. Acho que eu não salvei. Alguém lembra aquela ETF de mercados emergentes? Não estou achando aqui. Acho que eu não salvei. Putz, uma pena. Eu vou depois botar umas listas de EWM. Eu não sei se é EWM. iShares Malásia. Não é EWM. CEW. Que era de moedas. Era de moedas emergentes. Moedas emergentes. Isso aí tá aqui. Ah, tá aqui em cima. Por isso que eu não estava achando. Eu já tinha jogado aqui para cima. CEW. Aí a gente consegue ter uma visão geral das moedas emergentes numa única ETF. Tá? Bom, tivemos aquela mega desvalorização. E agora estamos aí num possível triângulo ainda. Que nesse caso, né, como a gente vem numa tendência de baixa, pode ser um sinal de continuação. Tá? Temos um triângulo sendo desenhado aqui por enquanto. Não é um triângulo formado, claro, mas ó, já podemos, sei lá, tentar, não adivinhar, né, mas tentar dar uma ideia, ter uma ideia de para que lado vai isso. Deixa eu botar nos 60 minutos. Ah, não dá para ver. Puta, muito pouca liquidez ou só traço. Bom, beleza, vamos dar uma olhada. Acho que aqui a gente já viu tudo que tinha que ver. Faltam 9 minutos para nosso mercado abrir. Ó. IBOV, como é que fechou ontem? O IBOV se segurou então mais uma vez naquele fundo, não conseguiu perder, quase deixou um tweezer bottom aqui, tá? É coisa de pouquíssimos pontos para ser um tweezer bottom, que é um padrão de reversão, tá? Mas deixou um harami aqui bem no fundo anterior. Então isso aqui pode ser tanto um gift, se perder essa mínima, a gente vai dizer que foi um gift, mas aí o gift, né, só se opera quando perde-se a mínima mesmo, tá? E pode ser um harami para fazer um fundinho duplo aqui, tá? Vamos aproveitar, deixa eu aproveitar já que esse aqui está desatualizado, o Profit está mais atualizado, vamos botar aqui as retrações, ó, perto de uma retração de 50, tá? Perto de uma retração de 50 esse fundo duplo, tá ok? Perto de uma retração de 50 esse fundo duplo. Se perder a retração de 50, tem a projeção de 50 da cabecinha do pivô, isso aqui seria a cabeça do pivô, que levaria até a região de 70.060, ou, isso alvo de 100%, ou alvo de 61,8, que levaria até a região de 72.300, tá? 72.300. Vamos olhar 60 minutos. A gente tem que ficar de olho no IBOV, gráfico de 60 minutos, galera. Grandes operações nascem nos 60 minutos. Por que não está indo? Travou? Vamos para o Profit. O Profit está pronto lá. IBOV. Ontem a gente estava de olho neste retângulo aqui, ó. Que eu tinha mencionado, ó, quando esse triângulo perdeu, tivemos um movimento absurdamente sensacional. Quando este triângulo perdeu aqui, outro movimento sensacional. E agora estamos no retângulo, onde estava rompendo, mas voltou no final do pregão. Voltou no final do pregão, tá? Então temos aqui essa consolidação. Vamos ver como é que vai abrir o índice FTSE. Tá? Temos essa consolidação. Enquanto o IBOV 60 minutos não sair disso aqui, dá para operar esse range no índice? Com certeza, mas a gente fica
mais sujeito à volatilidade, a movimentos menos técnicos, tá? Ou seja, mais stops. Tá? Enquanto não sair daqui, pode ter chuva de stops, tá? Então, é questão de você ter a paciência de esperar sair, não operar ou se arriscar. Ou deixar a cabeça totalmente zen, ficar aí meditando, para a hora que romper, enfiar o pé na jaca, tá? Enfiar a bota nisso aí, seja para cima, seja para baixo, tá? Vamos ver o índice FTSE. Ó, índice FTSE, a gente desenhou uma bandeirona ontem nos 60 minutos, por enquanto ela ainda está valendo, tá? Ainda está valendo. Então, pelos 60 minutos hoje, a gente teria talvez um movimento para baixo, média de 20 para baixo, mas ela pode estar querendo virar, média de 200 também de flat, né? De qualquer maneira, ó, a gente está brigando aqui na região do 61,8, um pouco abaixo. Para quem gosta aqui, deve bater até naquela outra razão de Fibonacci, 76%, que eu não uso, mas deve estar aqui por baixo, tá? Deixa eu ver 15 minutos como é que está isso, ó, a bandeirona, tá? É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no terminal enfoque. E sugestão para operar o índice com uma boa taxa de acerto, ó. Acompanhar essas 4 ações aqui, tá ok? Ó. Vamos lá, Bradesco. Ó, ontem a gente acompanhou, na hora que o índice estava rompendo aqui, que deu algum movimento mais forte, a gente viu o rompimento de todas elas simultaneamente. Então vamos ver aqui por peso, só para vocês terem ideia por que da importância de acompanhar esses 4 papéis. Tá? Itaú, 10,80% do peso do Ibov. Se pegar Itaúsa, que é 98% de TUB, e aí tem lá 2% de Deca, Pomo e mais 2 empresas lá que agora não estou lembrando o nome, tá? Então Itaúsa vai no rastro de Itaú, temos aqui, ó, 15%, 13, 14%, tá? 14%, 14,3% só de Itaú, tá? 14,3%. A Itaú está logo depois das top 6, tá? Das top 5, tá? Então tá aqui, ó, Itaú com 14,3%. Vale do Rio Doce, 12,8% de peso. Só se pegar essas duas, 12,8 com 14,3, isso aí já dá mais de 25. Ou seja, essas duas ações é 1/4 do peso da Bolsa Brasileira, do Ibov. Tá? Do Ibov. 1/4. Se somar agora com PET 4 e PET 3, ó, temos aqui 10%. Praticamente 10%. 9,96. Então, ó, 25 com 10, 35% do Ibov. 35% do Ibov. Aí você pega a Bradesco, que vem depois, com mais 7, 42,40. Mais esse 1 aqui, vai 43%. Então, ó, Vale, Itaú, Petro e Bradesco, 41, 42% do peso do Ibovespa. Cara, para o índice subir com força, essas aqui tem que estar subindo também. Então vale a pena ficar de olho, porque a hora que as 4 subirem igual vaca brava e elas são menos voláteis, nem tanto, né? Mas elas às vezes são mais técnicas que o índice, né? Cara, ninguém segura o índice, tá? Então, se hoje for um dia de forte movimento no índice, vale a pena ficar de olho nessas 4 ações para saber que lado elas vão. E o ideal é que as 4 andem juntas para a mesma direção, principalmente Vale e Itaú. Tá? Vale e Itaú. Ok? Vamos ver o dólar aqui, como é que tá. Então, fechamos aí
uma put estrela cadente nos 5 minutos, vamos dar uma olhada no 60. 60 nem tanto, né? Praticamente fechando na máxima, junto com o dólar spot, tá? Que foi que a gente acompanhou ainda há pouco. Tá? Então, em termos de mapeamento, não tem muito o que fazer de canal, etc. agora. É esperar, saber se a gente vai romper aqui esses 3977, que era alvo, que era a máxima, tá? 3977, que passou um pouquinho, passou aí meio pontinho, o valor que fechou ontem, qual valor que foi a máxima? Então ele chegou no intraday a romper o topo histórico de 2018, máxima em meio ponto, 39,7750. O topo era 39,77 em junho, tá? Passou meio pontinho. Sinal de força deixado aí no gráfico de 60 minutos, mas no 5, ó, estrela cadente. Aquilo que eu falo aqui na sala, né, da questão do triple screen, é muito mais fácil operar quando a secundária ou a terciária, né, que são os prazos mais curtos, estão alinhados com a primária. Tá? Isso a gente viu na aula de Martin Pring também. Tá? E hoje, por falar em Martin Pring, hoje a gente começa o capítulo 2 do curso Análise Técnica Explicada com Martin Pring, tá ok? Começamos hoje. Não, isso aí é máxima de gráfico ajustado, Breno. Eu trabalho com gráfico não ajustado. Eu não somos Selic. Tá? Então, se eu pegar o gráfico não ajustado, ó, vamos botar aqui no 2D, 2 dias aqui para caber aqui, ó. Ó, junho, deixa eu botar o Dolfoot. Ó, Dolfoot não ajustado, tá? 39,77. Quer ver? Ferramentas, ajustes, gráfico não ajustado. Agora eu vou ajustar. Somar Selic. Para mim não faz nenhum sentido. Ó, ele foi para 4.003, exatamente o que você falou, 4.003. Tá? Para mim, isso aí não faz sentido eu somar, carregar Selic todo mês, tá? Não somos da Graneiro. Não somos da Graneiro, nem das preferidas, né, que é aquela da formiguinha. Então tá aqui. O topo que o mercado trabalhou foi 39,77. Que o mercado trabalhou em junho foi 39,77, que é o topo do spot, né? O que adianta a gente subir o topo do futuro se o spot não sai do lugar? O spot nunca vai ser ajustado. O spot é aquilo. Né? Assim como o Ibov não é ajustado, o dólar spot não é ajustado. Eu não vejo nenhum sentido em ajustar índice futuro e ajustar dólar futuro. Eu acho. Não faz sentido tecnicamente, não faz sentido economicamente, não faz sentido tradermente falando, tá? Não faz sentido. Ó, o dólar já abriu em baixa, portanto, tá? O dólar já abriu com gap de baixa. E o índice com um gapzinho de alta, mas recuando já. Ixi, já recuando. Vamos ver, vamos acompanhar hoje. Hoje eu quero ficar bem focado nesses dois, que podemos ter movimentos fortes. Tá? Pós vencimento de opções e também com a questão aí das pesquisas eleitorais que saíram, tá bom? Então, estou encerrando o Morning Call aqui para ficar... Ó, minério de ferro cai 1,5 na Bolsa de Dalian, saiu na CME. CME não, na CMA, tá? Então é isso. Vamos acompanhar hoje de perto. Deixa eu encerrar por aqui para a gente ficar bastante focado nisso. Valeu, galera do YouTube. Fiquem com Deus. Um bom dia de trabalho aí para vocês.